Salve a todas, salve a todos. Hoje são 8 de abril de 2025 e estamos dando prosseguimento às nossas gravações. Semana passada eu tinha falado, respondendo e dialogando com essa pergunta, por que Jardineiros dos Sonhos? E eu iniciei a discussão trazendo os Semeadores de Vida, do Projeto Rama, do Carlos Wells, e a gravação de Trigueirinho junta. Acabou que nós dividimos, mas teve algumas questões e problemas e estamos aqui a retomando. Sei pouco do mestre Trigueirinho, então eu vou falar das impressões que a obra dele, da maturidade, me causa, e não necessariamente de todo um processo, de toda uma jornada desse senhor, que é uma referência das mais importantes para nós e que eu vou ter a honra aqui de falar um pouco para apresentar e dialogar com as novas gerações que talvez não tenham conhecido ainda o trabalho desse senhor, que é um trabalho que dispensa comentários, é um trabalho que está muito à frente do que está sendo produzido ainda hoje e é um trabalho cuja seriedade eu vou ficar aqui enfatizando o tempo inteiro. A seriedade com que Trigueirinho abordou estas questões, unificou esses pensamentos e dignificou importante demais. E é isso que nós vamos aqui abordar, trazendo esse senhor, esse mestre, para nos auxiliar nessas compreensões. Trigueirinho é de 1931, faleceu ainda recentemente aqui, 2018, né? Ele acompanha, eu não sei se com a ansiedade que esses momentos de transições ou de transição planetária nos causa, se é isso mesmo que ele viu, que ele esperava, ou que ele esperava ver um pouco mais. De todo modo, ele faz essa transição dos anos 90 para os anos 2000, depois de 2012 para de cá, e vem falecer em 2018, quando a princípio estamos num outro momento desse mesmo processo de transição planetária. E Trigueirinho é uma das vozes mais sóbrias, mais éticas, mais centradas desse desdobramento, desses processos, desses prosseguimentos dessa transição. Não podemos perdê-lo de vista. Jardineiros do Espaço é uma obra. Eu estou fazendo uma pausa aqui por dois motivos. Uma, que eu quero dialogar com os Jardineiros do Espaço na interlocução que ela vai nos proporcionar para falar desses Jardineiros dos Sonhos. E os sonhos, o mundo onírico, o mundo sutil, é um mundo que Trigueirinho entrou com tanta leveza, com tanta profundidade, com tanta magnitude, que é difícil pegar e tentar falar disso assim, né? É meio bola de sabão, que quando a gente tenta colocar nas mãos, ela dissolve, estoura nos nossos olhos, entre os nossos dedos. A suavidade com que Trigueirinho elaborou, construiu, semeou, edificou, jardinou esse canteiro interno de cada um de nós, mostrando que, olha, vocês todos estão fixados olhando para fora, pensando em naves externas. Vocês todos estão esperando que o comando Astar, o comando não sei quem, venha a frota estelar não sei da onde, apareça e faça um processo de arrebatamento de milhares de seres em Nova York.
E Trigueirinho, de uma forma muito suave, muito bonita, muito serena, ia mostrando para nós que o fenômeno era outro. Ele dialogava com um despertar interior, que ele despertava e dialogava com um despertar interno, uma percepção interna, um entendimento de dentro, por dentro da gente mesmo. E nesse despertar interno, a gente acessava mundos que coexistem aos nossos. Aí, tanto dos oníricos pensando nos sonhos, passando pelos mundos intraterrenos, adentrando as conexões dos intraterrenos com os comandos estelares. Tudo isso numa proposta muito tranquila, sem arroubos, sem pirueta, sem fogos de festim, sem esse auê todo que a gente vê as pessoas fazendo o tempo inteiro, desvirtuando aos meus olhos a proposta e o entendimento. A proposta e o entendimento de que estamos reconstruindo uma jardinagem que é de um campo e de um mundo interior. Isso parece algo incoerente, algo sem sentido e sem nexo, mas é a ideia na qual e com a qual nós estamos trabalhando quando falamos de uma nova terra. Nós não estamos falando única e exclusivamente de uma nova terra na sua construção física. E compreendendo o físico aqui como essa exterioridade no qual nos abriga. Nós estamos falando de uma proposta de uma nova terra numa dimensionalidade sutil, numa abertura dimensional que, longe de ser para fora, é para dentro. E parece doideira, insanidade. E tenho visto, da minha perspectiva e do meu entendimento, alguns desperdícios dessas forças e dessas propostas e da dificuldade de compreensão de como que é esse movimento. As pessoas falando de quinta dimensão, sétima dimensão, milésima dimensão. E essas dimensionalidades, aqui como a gente está querendo trazer e chamar, é desse mundo encantado dos espaços mentais, dos espaços internos, dos nossos espaços intuitivos, desse mundo interior, que é um mundo, ou mais que um mundo é um universo, mais do que um universo é um cosmos, mais do que um cosmos é uma ordenação e um ordenamento que somos muito cegos. E a quinta dimensionalidade, a quarta dimensionalidade, longe de ser um ir para fora, ela é um ir para dentro. E nesse movimento de ir para dentro, acessar todo um entorno. É complexo falarmos isso porque nos falta referência linguística. Mas as ideias que podemos trazer minimamente para ilustrar de forma piegas, pueril, é pensarmos naquelas imagens gestálticas, no qual a mais simples dela mostra um cálice, um rosto, e você fica vendo a imagem, não consegue ver de jeito nenhum nenhuma ou outra, ou você só vê uma ou outra, ou você só vê o cálice, ou você só vê o rosto, e de uma hora para outra, por um processo de mágica, estou chamando mesmo de mágica, compreendendo essa completude que
tira essas escamas dos nossos olhos e de repente a gente vê, espasma e se assusta com esse vista. Eu estou vendo as duas imagens. E às vezes algumas pessoas vê as duas simultaneamente e outras, quando começa a ver uma, perde a outra. Esses processos de dualidade na qual estamos inseridos, de uma maneira extrema, com polaridades acirradas, mas que algumas pessoas começam a ver as duas ao mesmo tempo. E cai uma escama dos nossos olhos. O movimento de adentrar o mundo interno, de perceber esta interioridade e de reconhecer esta interioridade dentro de uma cartografia, ela tem uma cartografia mesmo. A gente tem pontos, tem lugares, tem cheiros, tem cores, tem encontros, tem desencontros, tem regência, tem organização, tem princípios zoológicos funcionais que são muito diversos e diferentes dos quais nós estamos vivenciando. Outra medida, outras referências, outras propostas, outros marcos que expande as perspectivas, expandem os olhares, expande a compreensão, alarga o cardíaco. É esse lugar que nós chamamos também de mundo, de nova terra. Esses lugares estão sendo construídos, semeados, gestados. E aí vem um pessoal que também é contactado, que também recebe informações, mas que leva isso para essas coisas da pirotecnia. Vamos falar da sua vida em Alfa Centauros, na qual você foi não sei quem. Vamos falar da sua outra vida em Marte. Vamos falar da sua outra vida num sei lá onde. Vamos falar agora de todas as suas vidas que estão acontecendo ao mesmo tempo agora. E não tem maturidade psíquica o suficiente, estrutura mental condizente para acessar o que comeu ontem. Se você levar esse pessoal para comer no restaurante chique, amanhã eles não dão conta do dia seguinte. Então é um bando de deslumbrados, falando coisas que têm por vezes até sentido, mas que são completamente desnecessárias para a transição que precisamos realizar. Não tem essencialidade. É lindo, olha, até bonitinho. Se eles fizessem filme, poxa vida, seria sensacional. Se eles fizessem literatura de ficção, seria brilhante. Mas eles querem insistir que estão fazendo construção de realidade interior. E aí eles estão devastando. É um trabalho que, no que se refere à organização psíquica dos seres, é preferido cada um deles seguirem a proposta do Zen Budismo. Os Zen Budistas, lá nas suas histórias, nos seus koans, nas suas buscas pelo Nirvana, alguns tentando meditar e ficar na posição de lótus, encontrar o Nirvana, e outros lá varrendo o chão, tirando o pó do espelho, vivenciando a existência, lavando a louça. Esses caras, ou essa ideia de realização, está mais próxima e mais perto de um entendimento do que necessariamente essas ideias mirabolantes que por vezes as pessoas são tomadas.
são bonitas. A gente bate palma, a gente acha lindo, mas elas são desnecessárias. Desnecessárias. Bem, então, prosseguindo, para situar Trigueirinho, ter a sua sutileza, por ele parecer esses caras que já nascem, como descreve Nelson Rodrigues, de fraque, cartola e bengala. Trigueirinho parece já chegar a nós com essa idade, com essa maturidade. E nos seus livros, nas suas palestras, trazer-nos para uma dimensão mais concreta, extremamente leve, extremamente sutil, mas mais concreta, mais plausível, porque os arroubos delirantes do canalizador, do médium, estão do lado de fora. Não adentram tanto as mensagens. Ele tem a sobriedade de perceber o limite que ele tem, aonde ele está, o que é possível ser trazido e compreendido e vivenciado e experienciado. Embora algumas pessoas lá de Figueira, ele construiu, junto com outros, uma cidade em Figueira, aqui em Minas, que vivencia esses padrões éticos, essa cosmoética, como chamaria o grande Humberto Holden, essas propostas, ou essa grande proposta de vivenciar a partir de uma ética cósmica. Mas essas vivências de uma ética cósmica também traz problemas no convívio, não é para todo mundo. Ainda não estamos de todos prontos. Contudo, entretanto, todavia, é uma normatização que me parece menos, eu estou usando o termo delirante, do que algumas que estão sendo feitas aí, com todo o respeito aos delírios, tá? Com todo respeito aos delírios, eu acho os delírios maravilhosos, eu acho os delírios lindos. Poxa vida, o que seria da arte, o que seria de nós, sem as utopias, os delírios, esses arroubos. Mas quando a gente está trabalhando com uma matéria tão sutil, que é a espiritualidade, com ilações tão de uma sutileza tão fluida, a visão da bola de sabão, eu acho que ela é muito bonita. Porque tem toda essa beleza e toda essa fragilidade. Ponto. Aí, gente, nós precisamos de cuidado, de carinho, de atenção, de suavidade. Porque a densidade dessas bolas de sabão são arrebatadoras. E também são devastadoras. Trigueirinho foi um cara que conseguiu fazer isso, nos levar a adentrar esse universo sutil com muita propriedade, com muita maestria e com muita sutileza. É um grande mestre. E aí os Jardineiros do Espaço dialoga conosco nos Jardineiros dos Sonhos, justamente porque os sonhos é essa matéria primordial de primeiro acesso a esse mundo encantado, essa dimensão onírica na qual nós estamos completamente desatentos, inconscientizados, vivenciando como se fôssemos outros, e às vezes até possuídos mesmos por outros. É estranho isso, mas eu falei nos vídeos aqui, quando eu estava trabalhando com o outro grande mestre, Valdo Vieira. Outro ponto, outro lugar em relação a Trigueirinho, mas trabalhando lá com Valdo Vieira, e a importância que os desdobramentos trouxeram
para que a gente expandisse a nossa compreensão dos mundos sutis e do mundo espiritual. Então a gente deve muito a Valdo Vieira. E tanto Valdo quanto o Trigueirinho vão apontar para nós essa nossa inconsciência, essa nossa letargia, esse nosso materialismo tão concentrado que nós não conseguimos nos perceber como seres que, após o descanso, o repouso desse corpo, existem outros planos, habitam em outros lugares e fazemos coisas que muitos de nós, no nosso corpo físico, se envergonham. Então, enquanto dormimos, cometemos por vezes atrocidades siderais, cósmicas, que é Nossa Senhora. Aquilo que por vezes tu está acordando em estado de fúria, colocando a mão na fuça do seu vizinho, esbravejando de todas as maneiras, é muito provável e por vezes muito possível que sejam atos que você está cometendo durante o descanso do teu corpo físico em outros planos. É infinitamente comum. E quando estamos pensando em jardinagem dos sonhos, e quando estamos pensando nos jardineiros dos sonhos, e quando estamos pensando na construção e efetivação desse semear de uma nova terra, estamos falando dessa responsabilidade mínima, básica, de deixe-me tentar ser um, ainda quando estou dormindo. Deixe-me tentar experienciar e vivenciar, mesmo quando estou dormindo, aquilo que eu saio pregando em vigília. E o inverso é recíproco. Quando eu estou dormindo e sou retirado do meu corpo e sou levado por amparadores, por anjos da guarda, por espaciais, os nomes por caboclos, os preto velhos, os nomes e nos importa pouco. Sou levado por seres que detêm algum tipo de conhecimento, e conhecimento aqui integrado a essas condições amorosas. Sou levado a fazer coisas, a vivenciar tantas outras, e quando retorno ao corpo, deveria assumir a integração disso que eu vivenciei. Eu fiz tal coisa lá, uma prática de caridade, uma prática artística, uma prática de instrutiva, eu recebi aula, eu dei aula, eu conversei, eu dialoguei, eu recebi instrução, quando eu acordar eu vou aplicar. Não, a gente tem uma ruptura. A gente vivencia essa dualidade que eu estava contando das figuras gestálticas. Eu vejo uma, eu vivencio a outra. Eu não consigo integrar um ou outro. E quando estamos fazendo essas propostas da jardinagem dos sonhos, nós estamos abrindo a um entendimento no qual e de que somos e podemos ser corresponsáveis por esses mundos também. E aí essa matéria dos sonhos não tem nenhuma diferença da matéria da realidade. A matéria que as constitui é essencialmente as mesmas. Essa bolha de sabão na qual nos fascina e nos deslumbra e que eu assopre ao mesmo tempo dentro dela e dentro dessa pequena bolha de sabão há todo um universo, é rigorosamente em uma outra faixa vibracional ou em uma outra faixa dimensional, vibracional é a mesma, mas em uma outra faixa dimensional, o mesmo
rigorosamente o mesmo desse mundo encantado das bolas de sabão. É na jardinagem dos sonhos, na jardinagem dos universos, nos semeadores da vida, mas aqui, se Carlos Wells, nos semeadores da vida, vai trazer para uma proposta mais objetiva, Trigueirinho é um desses mestres que vai nos mostrando como é isso no processo interno. Como que nós estamos dentro de um grande ser. É, às vezes, intrigante pensarmos isso. Mas para muitos, tudo isso que nós estamos aqui vivenciando é a interioridade de um ser que nós chamamos de Mestre Jesus, Sananda. E é impensável, por vezes, imaginarmos que somos o sonho de alguém. E que nós, como seres sonhadores, também estamos fabricando, construindo, jardinando novos mundos. E que a construção da nova Terra é o entendimento básico e mínimo de como estes canteiros, de como esse jardim do Éden é uma construção coletiva. Ele não é exclusivamente seu. Ah, mas eu sou mais homem, eu sou mais preto, eu sou mais branco, eu sou mais alto, eu sou mais rico. No que se tange, no que se refere a esses espaços internos, estas marcações não têm nenhuma valia. E são esses princípios que eu vou utilizar como sendo normativos dessas novas ordens, ou desse novo entendimento, ou desses novos padrões, ou do alargamento dessas dimensões, que nós estamos elaborando minimamente como sendo uma nova Terra. Aqui eu deveria falar dos espaços da internet, dos mundos virtuais e de como que esses mundos virtuais dialogam em síncope, de uma maneira muito ajustada com os mundos astrais e todos esses processos de elaboração, inclusive nas suas perspectivas matemáticas, nas suas estruturações físicas, e de como que esse mundo virtual ele é uma representação muito fidedigna desse despertar e desse alargamento de possibilidades dos sonhos, desse mundo onírico, dessa nova Terra. Mas isso eu falei minimamente em um vídeo, acho que quando eu estava falando do background, eu acho que eu falei alguma coisa nesse sentido e nessa direção. Paro aqui, porque eu vou dialogar com outro livro de Trigueirinho que traz e alarga ainda mais essa dimensionalidade que eu acho que é importante a gente tocar, mencionar, mas com um outro paradigma que é diferente desses paradigmas que eu estou reputando aqui como delirantes e numa toada que o pessoal utilizava de uma forma muito crítica e muito ácida e que eu vou me valer dessa criticidade, dessa acidez, porque eu acho que está muito exagerado. Naquele tempo eu achava menos, mas hoje eu acho que a gente exagerou muito, que é questões muito esquizotéricas. Paro aqui, beijo em todos, vejam outro, deixem um clique aí e repassem aqueles que chegaram até aqui, vocês, os meus grandes companheiros, inimigos do fim. Beijo grande.